E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu irei ministrar o componente curricular de Sociedade e Cultura. E é claro, antes de começar a nossa aula, corre lá para aquele combinado. Isso, já está aí, naquele cantinho maravilhoso e sossegado na casa de vocês? Ótimo! Agora vamos pegar as nossas apostilas. Isso, a apostila da aula anterior e a apostila de hoje, da resolução de atividade. Já está com elas aí em mãos? Então vamos lá. Como vocês sabem, sempre antes de começar a fazer a resolução de atividade, eu dou aquela breve retrospectiva no conteúdo da aula passada, que foi sobre a consciência negra. Eu expliquei para vocês tanto quanto os negros sofreram até chegar aqui, como também até hoje a gente sofre com a discriminação. Não é isso, meus amores? Então vamos dar uma breve retrospectiva, pegando os pontos mais importantes para podermos ir responder à atividade. Diz assim: comemorado no dia 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi instituído por meio de uma lei de 2011. Esse dia relembra um personagem importante da história da resistência dos negros escravizados no país. Quem era ele? Zumbi dos Palmares. Então, por que é que esse dia ficou marcado dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra? Para relembrar a importante história desse personagem, Zumbi dos Palmares, que morreu lutando, para defender a escravidão. Esse personagem foi o último líder do Quilombo dos Palmares, sendo morto por bandeirantes em 1695. Então ele foi um dos últimos líderes do Quilombo e morreu, foi assassinado pelos bandeirantes no dia 20 de novembro de 1695. Por isso que essa data ficou instituída como o Dia da Consciência Negra, para relembrar esse personagem. Depois diz assim: o Dia da Consciência Negra também é uma importante data em nosso país, uma vez que abre espaço para uma reflexão muito importante sobre o racismo no Brasil. Essa data permite-nos refletir sobre o preconceito que os negros sofrem em nosso país e o apagamento da cultura afro-brasileira. Então, não é só nesse dia que devemos relembrar, lembrar do preconceito que os negros sofrem aqui no nosso país, mas sim todos os dias, respeitando cada um. Por que eu digo isso, meus amores? Porque a nossa cor não significa nada. Perante a Deus, todos somos filhos, independente de sermos brancos, negros, morenos. Nós temos que respeitar um ao outro, independente da classe social, porque só assim nós teremos paz para conosco e com o outro. Então, para isso, nós devemos sempre respeitar e acabar com essa discriminação por total, não só aqui em nosso país, como em outros países afora, que a gente puder ir incentivar, ajudar, também cabe a nós fazer isso, certo? E ele continua: como surgiu o Dia da Consciência Negra? O Dia da Consciência Negra é uma conquista realizada pelo movimento negro, movimento social que tem suas origens no Brasil, localizadas no final do século XIX, com o movimento abolicionista, que eu expliquei até para vocês sobre esse movimento na aula de História. Estão lembrados? Tenho certeza que sim. Eu falei sobre os três líderes, desse movimento que perdeu força, depois ganhou no final do século XIX e assim ajudando a acabar com a escravidão aqui no nosso país. O movimento retomou sua força aqui durante a fase da abertura da ditadura militar, isto é, na segunda metade da década de 1970. Dentro daquele contexto, um dos grupos com atuação mais relevante era o Movimento Negro Unificado contra o Racismo, MNU. Esse grupo, durante um congresso que aconteceu em São Paulo em 1978, Zumbi dos Palmares como um símbolo da resistência dos negros contra a escravidão e a opressão, em um sentido amplo no Brasil.
Se vocês, como eu já disse na aula passada, forem a Salvador, peçam lá ao papai, a mamãe, o seu responsável, para ir até a praça onde está a estátua, né, de homenagem a Zumbi dos Palmares. Está localizado lá na Cidade Baixa, em Salvador. Tem essa imagem dele lá, né, que representa toda a opressão que sofreu os escravos aqui em nosso país, no nosso Brasil. E aí ele continua falando sobre os direitos, pela luta, né, a conquista dos direitos pela população negra no Brasil, que eles lutam para não apagamento da cultura afro-brasileira deles, mas que graças a Deus essa cultura vive em meio do nosso dia a dia, como as comidas afro-brasileiras. Quem é que não gosta de um acarajé, de um vatapá, de um caruru? Tudo isso é afro-brasileiro, são comidas da herança cultural dos negros, a dança, a capoeira e assim tem várias outras coisas, certo, meus amores? E eles continuam dizendo aqui em relação ao 13 de maio, ele diz que foi para eles, né, para o MNU, para o Movimento Negro Unificado contra o Racismo, essa data, 13 de maio, foi uma falsa liberdade, porque os negros realmente até hoje sofrem com preconceito. Eles não são mais escravos, mas o preconceito e a discriminação vive até os dias atuais. E aí foram criadas aqui embaixo, né, algumas leis aonde dá alguns benefícios à população negra. Por exemplo, a Lei de 7.716, que foi criada em 1989, torna o racismo um crime. Como assim, professora? Eu já tenho explicado um crime. Você pode ser preso por praticar preconceito ou discriminação ao negro, certo? A uma pessoa negra, colocando apelidos ou a humilhando de forma racista. Também tem a lei de número 10.639, que foi em 2003, que tornou obrigatório o ensino de história afro-brasileira nas escolas brasileiras. É tanto que vocês viram que no conteúdo de história da aula passada, que eu dei para vocês, eu falei sobre a cultura, falei sobre o fim da escravidão, falei como foi que os negros eram trazidos para aqui, né, para o nosso país, dentro de um navio muito sujo, estreito, acorrentados, sofrendo várias humilhações. Então, a partir de 2003, toda essa história tem que ser relatada para vocês nas escolas. Depois veio a Lei 12.711, em 2012, que determinou cotas raciais para pretos e pardos em universidades e instituições federais. Como assim, professora? Todos os negros e pardos têm direito a essas cotas, que são vagas, né, nas universidades e nas instituições federais. Então, que bom que cada vez mais eles estão conseguindo reter os direitos deles, direitos que não deveria ter perdido, porque eles são pessoas normais como qualquer um de nós, independente, como eu já disse, da cor, da classe financeira, todos nós somos iguais e todos nós devemos ter os mesmos direitos, certo, meus amores? Aqui embaixo diz assim: o Dia da Consciência Negra foi criado por meio da Lei 12.519, sendo essa promulgada em 10 de novembro de 2011. Assim, o dia 20 de novembro foi oficializado como a data a celebrar-se o Dia da Consciência Negra. E vocês já sabem o porquê. Porque foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, como uma forma de relembrar todo esse acontecimento e relembrar esse personagem muito importante na história, né, da escravidão aqui no Brasil. Então, agora que eu já fiz essa breve retrospectiva, vamos para a nossa atividade? Vamos lá? A primeira pergunta diz assim: responda. Aí na letra A, em que dia, mês e ano, em que dia e mês é comemorado, desculpa, não tem ano, em que dia e mês é comemorado o Dia da Consciência Negra? Hein? Eu acabei de falar. Em que dia? Isso mesmo. 20 de quê? Isso, de novembro. Pronto.
Já na segunda, na letrinha B, diz: o que esse dia relembra? Hein? Eu falei para vocês, esse dia relembra o quê? Isso, relembra, né? Relembra um personagem, né? Relembra um personagem importante, da história da resistência dos negros escravizados no país. Eu vou apagar aqui o segundo para botar aqui, certo? Dos negros escravizados no país. Certo, meus amores? Essa daqui é a respostinha da segunda questão. Da letra B, que diga. Agora aqui está a segunda questão. Ele pergunta aqui na segunda questão: quem foi Zumbi dos Palmares, hein? Foi esse personagem, né? Mas ele quer dizer assim, que ele foi também, né? Foi o último, né? O último líder, foi o último líder do Quilombo, que foi um dos mais famosos. Esse Quilombo aqui, Quilombo dos Palmares. Certo, meus amores? Foi ele o último líder. E também foi o personagem mais importante da nossa história daqui, da resistência. Não que os outros não tivessem importância, mas ele foi um dos mais que se destacou. Depois vem, ligue corretamente. Nós iremos ligar as leis aos seus acontecimentos. A Lei de 7.716, criada em 1989, da qual direito aos negros, hein, meus amores? Isso tornou, né, o racismo crime. As pessoas que praticarem, como eu expliquei para vocês, o preconceito, humilhar, apelidar, entre outras coisas, ela estará cometendo um crime e será punido perante a lei. Já a lei de número 10.639, criada em 2003, ela dá qual direito? Isso mesmo, o direito, né, que tornou obrigatório o ensino de história afro-brasileira nas escolas. Então, essa lei aqui dá o direito agora de ter em todos os livros de história o ensino afro-brasileiro. Já a lei de 12.711, criada em 2012, sobrou essa, determinou cotas raciais para pretos e pardos em universidades e em instituições federais. Que bom que cada vez mais eles estão conseguindo, né? Como eu já falei e repito, os direitos deles, que eram direitos que nem deveriam estar tendo lei, mas sim já serem carimbados com qualquer um dos nossos direitos. Depois veio essa caça-palavras aqui, né? Encontra as palavras que promovem a igualdade entre as pessoas. Quais são essas palavras? O amor, a solidariedade, a esperança, a igualdade, o respeito e a dignidade. Vamos lá começar primeiro pela primeira palavrinha, que vem o amor. Aonde é que vocês acham que está aí o amor? Vocês já encontraram? Já? Eu já encontrei, olha. Amor. Isso, já encontraram também? Ótimo. Depois do amor, vem a palavrinha solidariedade. Vamos aí procurar? Já encontraram? Isso, está aqui, olha. Solidariedade. Essas são as palavrinhas, né? Uma das palavrinhas que irão promover a igualdade entre as pessoas. Depois, nós vamos ter esperança. Onde é que está a palavrinha esperança? Procurem aí. Já encontraram? Eu também. Olha ela aqui, olha. Esperança. Isso. Depois vem a palavrinha igualdade.
Vamos lá procurar igualdade para que todos nós sejamos iguais. Vamos? Já encontraram? Eu também. Olha aqui, igualdade. Já coloquei. Depois a palavrinha respeito, que é uma palavra muito importante, meus amores. Tudo vem à frente com o respeito. A partir do momento que nós começarmos a respeitar um ao outro, o nosso mundo será muito melhor. Então, encontrem aí essa palavrinha tão bonita, tão boa. Já encontraram? Eu também encontrei. Olha ela aqui, respeito. E aí, a última palavrinha que é dignidade. Não é isso? Aonde será que está essa palavrinha? Dignidade, hein, meus amores? Encontraram vocês? Eu já encontrei o meu. Ela irá subindo, olha, daqui até aqui, olha. Dignidade. Certo, meus amores? Então, já encontramos essas 6 palavrinhas que podem promover, né? Que irão promover a igualdade entre todos nós, certo? Então, eu espero que a cada dia mais vocês venham se dedicando a essa causa contra o racismo, contra a discriminação e possa vocês aí cada vez mais combater essa discriminação racial que ainda temos aqui no nosso país. Certo, meus amores? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.